pessoal, aqui Mauro Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. O mundo parece que acabou aqui para o Brasil, né? Cenário político completamente nebuloso. Para quem acompanhou o nosso vídeo 25 que fizemos no finalzinho do ano 2016, nós traçamos alguns cenários, cenário otimista, realista e pessimista. Se você não viu, volte lá, você pode assistir. E um dos riscos que nós comentamos, nossa maior preocupação para esse ano era o risco político. Eu comentei na época que nós não tínhamos problemas com a economia. A equipe econômica era consistente, pessoas competentes, tinham metas claras. E nós, então, vivíamos um cenário de otimismo com relação à economia. Porém, do ponto de vista político, haviam algumas direções ou algumas decisões importantes que poderiam causar transtorno aí nos nossos investimentos. Pois bem, tudo parecia que ia dar certo, as medidas tomadas pela equipe econômica estavam indo bem, faltavam agora a aprovação das reformas, previdência trabalhista, e já se projetava Selic na casa de 8% para o final de 2017, previsão já uma queda de 1,25% na próxima reunião no final de maio, e de repente sai agora essa notícia aí, nessa semana, que acabou jogando tudo por água abaixo. Né? Para quem achava que o poço, nós já havíamos chegado ao fundo do poço, os nossos colegas políticos resolveram cavar mais um pouquinho. Né? Parece que eles já têm um pouquinho mais de energia para levar esse buraco um pouquinho mais para baixo. Pois bem, o que acontece agora? Nós tivemos uma quinta-feira horrorosa, bolsa caindo 8%, dólar subindo 8%, os títulos do governo, os títulos públicos, aí, títulos do Tesouro variando absurdamente, né? Nós tivemos aí os tesouros 2035 saindo de quase 99 para 6, né? Subindo mais de 20%, os títulos prefixados também que estavam na casa abaixo de 10, 9,99, saltaram para alguma coisa próximo de 11,8, e os títulos mais curtos, olha, sofreram menos, né, como vocês já vinham acompanhando. Quanto mais longo, maior risco, maior volatilidade, e os mais curtos sofrem menos, né? Agora, o que aconteceu com os títulos do Tesouro Selic? Nada. Então, mais uma vez, reforça aqui a nossa orientação para que você que está começando nos títulos do Tesouro, você pode tranquilamente investir nos títulos Selic. Você não vai ter o maior rendimento do mundo, mas também em momentos turbulentos você não tem nenhum contratempo, né? Então, nesse tumulto todo, quem tem os seus recursos investidos no Tesouro Selic está tranquilo, continua tudo como antes, não tem com quem se preocupar. Por outro lado, as pessoas que estão com seus recursos aplicados aí no Tesouro IPCA longos, né, 2035, 2045, ou no Tesouro pré-fixado 2021 e 2023, estão aí preocupados. Porém, se você entrou nesse negócio, ou seja, se você fez um investimento pensando no vencimento, não tem com quem se preocupar. O problema é que nós estamos vivendo exatamente o olho do furacão. Então, mesmo as pessoas que investiram pensando no vencimento, começam a ficar preocupadas, principalmente porque começam os boatos, começam a teoria da conspiração, e aí as pessoas acabam fazendo coisas erradas. Então, nós reforçamos esse vídeo aqui, é mais para reforçar para vocês que, quando você tem um plano, quando você tem uma estratégia, e essa estratégia está em andamento, o que você tem que fazer no momento nervoso como que estão vivendo? Nada. Siga a sua estratégia. Se você entrou para levar vencimento, você vai ter uma perda momentânea, mas se não vendeu, não vai acontecer perda nenhuma e o seu plano vai ser levado. Se você entrou para especular, meu amigo, então, quando você entra para especular, você tem que ter sempre um plano B.
Se você entrou para especular nos títulos do Tesouro 2035, IPCA 2035, por exemplo, você está perdendo já alguma coisa aí para cima de 10% dos seus recursos. Qual era o seu plano B? Qual era o seu stop loss? Se você não se preparou, então, infelizmente, você vai passar um grande calor, né? Você vai ter que testar realmente se você tem estômago para esse momento. Se você se preparou, se você tem um plano de saída, simplesmente execute seu plano e pronto, não há com quem se preocupar. Nós comentamos em algum dos vídeos agora, recentemente, falando de diversificação e também na parte de alocação de ativos, que um investidor de perfil conservador ele deveria fazer uma carteira bastante concentradas nos títulos que têm menor risco, ou seja, títulos Tesouro Selic. Isso eu estou falando só em títulos de governo. Se você tem um perfil agressivo, um perfil arrojado, então você não se preocupou com o risco, se preocupou com o retorno, então você comprou os títulos do Tesouro IPCA 2035, 2045 ou mesmo os Tesouros pré-fixados. Se você tem perfil arrojado, isso que está acontecendo aí não vai te afetar. O problema é que muita gente não sabe onde é que está. Ele acha que tem um perfil, mas no momento do nervosismo, no momento do pânico, acaba descobrindo que não era bem isso que ele queria. Então, você aproveita esse exercício, leva isso como lição aprendida e ajuste o seu perfil. Quem está no perfil moderado, que está buscando oportunidade, então fez uma carteira dividida. Então, a parte que está no Tesouro Selic não sofreu prejuízo, a parte do Tesouro IPCA prefixado deve ter sofrido alguma perda, na média a sua carteira deverá ter tendo algum prejuízo, porque os títulos eles sofrem mais, mas você está tranquilo, ok? Então, tenho recebido alguns comentários aqui, o que a gente tem que fazer nesse momento. Eu diria para vocês que você não precisa se preocupar, siga o seu plano. E aí vem aquela pergunta, que plano? Então, se você não tem plano, então você tem que aprender a fazer um. Esse é um bom momento para começar a pensar num plano. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão indo muito bem, é fácil você vir aqui e fazer comentários dizendo que você está ganhando, que a vida está boa. Agora, quando entra no olho do furacão, começam essas turbulências, aí começam a dar calor em todo mundo. Então, a recomendação que eu tenho para vocês é a seguinte: se você tem um plano, você siga o seu plano. Então, você comprou para o vencimento, continua levando para o vencimento, não tem problema. Se você é conservador, comprou o título certo, comprou o título de menor risco, também não tem problema nenhum. O problema, e se você é arrojado, também não tem problema nenhum. Você não acertou. Ou você sai, ou você espera ele melhorar para sair depois. Nós não sabemos, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com esse cenário político. Pode acontecer de tudo, né? É uma geração depois da outra, né? Depois da JBS, o pessoal já esqueceu do Odebrecht. A Odebrecht parecia que era o fim do mundo, mas aí veio a JBS. E o que vai vir depois da JBS? Ninguém sabe. Então, nós podemos ter mais surpresas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter sempre um plano B. O plano B é o plano que diz assim, se tudo der certo, eu faço isso. Se tudo der errado, eu faço aquilo. E a gente segue a vida. Ok? Então, esse vídeo aqui é mais para passar por esse cenário, dizer a vocês que estão começando, aproveitem esses momentos para aprender, porque nada como aprender na prática, passando pela emoção, pelo nervosismo, pela ansiedade, pela turbulência, ou vendo as pessoas como é que elas se comportam, e você mesmo tem que procurar aprender e descobrir como é que é o seu comportamento. Então, esse vídeo era mais para dar uma geral, para dizer para vocês que o que está acontecendo hoje no cenário brasileiro, em termos de economia, é o que já tivemos em outras crises. Quem já passou por outras crises sabe como é que é, e crise passa. Agora, numa crise política, é difícil de prever o dia seguinte, né? A cada dia, hoje, agora nós estamos assim, o jornal da manhã, o jornal do meio-dia e o jornal da noite. Porque sempre vem um fato novo, e a gente vai descobrindo isso ao longo dos períodos. Mas em termos de investimento, não há com o que se preocupar. Se você fez direitinho a sua lição de casa, é simplesmente seguir e
não tem nada a fazer. Existe uma outra questão que aparece nesse momento, é a parte da oportunidade. Muitas pessoas que não tinham comprado seus títulos quando as taxas estavam baixas, estavam esperando a oportunidade. Pois é, a oportunidade apareceu. O título que estava com taxa de 5, de 4,9, agora está a 6. Olha, uma boa hora de entrar. Prefixado lá que estava na casa dos 9,90, 10, está 11,70, 11,80. Hora de entrar. Isso se acredita que nós vamos ficar por esse nível. Porque se tudo piorar, essas taxas deverão subir. Obviamente que a política econômica deve continuar e a nossa taxa Selic deve continuar caindo. A inflação, ela também deu uma boa acelerada para baixo, então a Selic, ela sempre segue a inflação caindo, a Selic deve continuar caindo. O problema nosso continua sendo político, infelizmente. Então nós temos que aprender com isso, tomar isso como lição aprendida, aprender a votar nas próximas eleições e fazer o nosso investimento com prudência, com diligência, com propriedade. Então é isso, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.